Muito bem. Boa tarde a todos. Então, mais um encontro do nosso grupo de iniciação científica. Continuando o nosso livro, então, de autoria do Walter Brast, Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que pode ser. Elementos de uma teoria pedagógica para a educação física. Já estamos no 4º capítulo, né? Então, metade do livro vai ser debatida hoje, chegamos na metade do livro. O título do capítulo 4 se chama Educação Física e a Referência da Saúde, de atribuição do Estado à responsabilização do indivíduo. Vou fazer aqui um breve resumo, só introdutório, como sempre, e aí, sem ordem, né, a gente passa para os comentários iniciais, para as dúvidas, enfim, da maneira como vocês quiserem e entenderem. Me parece que o livro continua naquela pegada que nós detectamos mesmo. Acho que parece que o capítulo 5, o próximo capítulo vai dar uma quebrada nisso, que a gente já tem comentado há vários encontros, né? Do livro ser uma grande revisão, né, de todos os debates epistemológicos acerca de alguns temas que são fundamentais na história do campo da educação física no Brasil. E esse capítulo 4, ele se debruça sobre o tema da saúde, assim como anteriormente tinha feito com esporte, com ginástica, com outros temas, né? E, novamente, foi um capítulo tranquilo para ler, assim, boa parte dessas discussões a gente já passeou de alguma maneira, em algum momento ou outro, né? Exceto, assim, talvez para o Kaique, que está começando agora. Então, é bom até para colocá-lo a par de algumas discussões, mas também traz alguns autores diferentes, sempre traz alguns acréscimos, né? Os referenciais do Brast sempre tem novidades em relação ao que a gente costuma ler. Mas, por exemplo, nesse tema da saúde, ele vai trazer o Georges Canguilhem e Foucault, né? Então, são coisas que, de uma maneira ou de outra, não estão distantes do que a gente tem estudado. Canguilhem foi uma grande influência para Foucault, né? Ele vai tirar uma série por outras vias epistemológicas, Foucault vai se inspirar bastante, né? Canguilhem, se eu não me engano, foi professor de Foucault. Deve até ter estado na banca dele, alguma coisa assim. Não vou olhar agora. Se alguém puder olhar aí no Google, mas eles têm alguma relação nesse sentido. E aí esse capítulo retoma algumas coisas que nós já estamos, assim, bem calejados de ler, né? O quanto essa ideia de saúde se confunde lá com os primórdios da educação física, na sua roupagem ginástica, e depois ela se confunde também com o momento esportivista, né? Quando o esporte é considerado sinônimo de saúde. E na sequência ele vai dizer dos movimentos críticos, né? Tanto crítico na escola, que vai questionar esse papel esportivista, né? Quanto também as críticas no campo da saúde, que vão questionar essa definição do que é ser saúde da maneira mais simples, como a ausência de doenças. Né? Então, uma visão de saúde ampliada. Mas os questionamentos mais interessantes, no meu entendimento, se dão mais ou menos na parte final do capítulo, quando ele vai dizer, né, o quanto, e vai trazer algumas questões, o quanto esse discurso de esse cuidado de si, não no sentido Foucaultiano, né, mas esse cuidado de si biológico, ele também se torna mercadológico, né, a partir do que ele chama aqui de estado jardineiro. E aí tem um questionamento bem interessante, uma passagem bem interessante, que vai dizer assim, que a pessoa que consegue entrar nos padrões de cuidado biológico, ela não é oprimida por esses discursos, né, ela até se sente bem. Mas quando algumas características impedem que ela esteja dentro de alguns padrões, aí esse discurso da saúde se torna, então, opressivo. E aí o questionamento mas então devemos parar de fazer atividade física por causa disso, né? Enfim, ele faz alguns questionamentos, não apresenta muitas respostas, mas coloca algumas questões interessantes. E a conclusão, me parece, é que o tema da saúde, ele é sim importante para a educação física, mas não como foco,
não como, né, o grande objetivo da educação física, mas sim como uma preocupação na sua concepção ampliada e crítica para todos os componentes escolares, né? Para todas as disciplinas deveriam então cuidar desse tema da saúde e continuar essas discussões acerca do que é saúde, quem que pode acessar o que é definido como qualidade de vida, quais são as condições socioeconômicas de você promover um estilo de vida adequado com esses conceitos, né? Então a escola seria não mais uma promotora desse tipo de saúde, mas uma provocadora, né? Uma formação crítica acerca desse tema. Bom, essa foi a introdução. Eu passo para vocês, então. Sintam-se à vontade para falar as primeiras impressões aí. Quem quiser falar, não vou deixar aberto. Vou começar mais uma vez? Vai lá, Monique. Vamos lá, então. Bom, a hora que eu iniciei a leitura, eu lembrei muito do que o Rubens tinha comentado, né, no encontro anterior, e esse faria mais sentido quando relacionado à minha ação, né? E logo no começo ali já me recordou muito o ensino médio em específico, onde a professora fazia avaliação física e nós tínhamos que dar resultados estatísticos de qual foi o nosso desenvolvimento durante cada ano. Então, a gente colocava lá, primeiro médio foi dessa maneira, segundo médio dessa, terceiro. Então, mostrando cada vez mais, né, essa categoria que você tem que estar encaixado. E daí, assim como o Rubens falou, eu elenquei alguns pontos em específico. E o mercado, né, diante dos corpos e diante das próprias leis, porque a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde diz que para você ser um corpo saudável tem que ser X, Y, Z, W, ponto, ele está estruturando e categorizando, né, esse corpo que exigindo como deve ser a nossa vida, a nossa a própria felicidade, né? Como também comentou, se você não está dentro dessa categoria, você vai ser infeliz, porque a todo momento você vai ser julgado por não pertencer naquele corpo saudável. E daí eu deixei umas palavras aqui que me remetem muito, né? E principalmente a minha graduação, fiquei pensando bastante nessas palavras que vem, né? A saúde como uma qualidade de vida, como um bem-estar, você ser um número, esse corpo que precisa estar sim em uma caixa, senão você é excluído, cálculos que vai dizer como você tem que ser ou estar, sem pensar na sua individualidade. E daí o grande exemplo, né? Um profissional de educação física, se ele não pertence a essa categoria, ele não é procurado pelas pessoas, será? Se ele não está dentro dessa categoria de uma pessoa saudável, mas ele pode não ter esse corpo almejado, mas ele ser uma pessoa saudável. E daí vem o grande choque, né? Suplementos, de você ficar alienado naquilo e deixar de ter a saúde. Você busca uma saúde, mas você fica tão alienado que você deixa de ter a saúde. E também daí um outro tópico que eu elenquei, o confronto entre as áreas, né? A partir que fala que a saúde vem da medicina e assim entra o confronto entre as áreas, né? Atividade física, pera, saúde, pera, prevenção, pera, como que a gente vai lidar com as áreas? Deixa eu ver qual mais. O exame médico, né? Eu recordo bastante na minha época que se um aluno viesse com alguma declaração que dizia que fazia alguma aula fora do horário, uma aula de dança, uma academia, e ele entregasse, não necessariamente ele precisava cumprir, né, as horas ali da educação física. E daí o que eu posso trazer, assim, quando a gente pensa na escola, gostei bastante quando ele coloca, né, explicando sobre o como pode ser que as pessoas estão vendo essa saúde, que eu acredito que é a vivência que eu tive no ensino médio, mas como que ela também pode ser praticada de uma outra maneira através das práticas corporais, e que ali vai tendo reflexões, vai tendo significados
para que assim você tenha saúde, mas não mecânico, que você tem que fazer X exercícios, que você precisa tomar isso, que você precisa ser assim, assim, assim. E daí eu trouxe uma problematização, e na verdade eu não conheço essa autora, mas me inquietou muito quando eu li, estava bem no finalzinho, eu não sei nem pronunciar o nome, Lupton 2000, que ela apresenta discursos de um homem, e daí depois de 10 anos, como que foi a vida desse homem, e daí vem para a área que eu venho estudando, né? Por que um homem e não uma mulher? Ela coloca claramente, né, o que acontece com um homem se ele para de praticar atividade física. Mas por que não uma mulher? Será que porque a mulher automaticamente, mesmo ela praticando atividade física com as mudanças hormonais e corporais, é mais confuso e complicado? Tem um conflito muito grande de dar sim esse relato de uma mulher. E daí eu até fiquei chocada, porque abaixo ele escreve, segundo a autora, após isso, eu falei, nossa, é uma mulher ainda. Então, me gerou ali um confronto ali a hora que eu percebi essa discussão da autora. Muito bem, Monique. Não sei se eu entendi direito a provocação, vou passar para os colegas para ver se a gente consegue formular aí um debate. Quem dá sequência? Eu posso ir. Fala, Bom, eu gostei muito do texto. O Brach, então, tem essa coisa dele assim, né? Que eu tinha uma concepção sobre a história da relação da saúde com a história da educação física, e ele sempre traz acréscimos, né? Então, achei bem legal que lá no começo lá dessa história, né, da saúde, com a legitimação para a educação física, houve também, né, movimentos, outras concepções de saúde, de resistência com a prática homogênea ali, né? Então, a partir de lá, de uma concepção da saúde mais relacionado com a felicidade, com o bem-estar, acho que, de certo modo, ele vem nesse texto, ele atualiza, né? Então, a primeira impressão foi essa, né? Dessa contribuição com a história, houve também resistência, né? Acho que, para mim, estava um pouco mais batido, assim, entendeu? A relação da saúde com a educação física. Então, trouxe acréscimos legais, gostei. E muitas provocações, né? E para as impressões são isso. Você sabe que eu aproveitar, Elder, já que você falou, tem um destaque, né? Só para aproveitar e já falar um destaque aqui que eu trouxe. Esse entrelaçamento, né, da história da saúde com a educação física, muitas vezes, principalmente na graduação, numa aula, pode dar a impressão de que os momentos da história da educação física foram estanques, né? Ou seja, primeiro houve um momento ginástico, depois um movimento esportivista, depois uma crise, um movimento mais crítico. E aí, na página 110, o próprio Brach diz assim: a noção de etapas estanques e bem delimitadas no desenvolvimento do discurso legitimador da educação física é bastante problemática ou pouco pertinente, né? Porque é possível identificar embriões de superação de uma visão no interior da própria perspectiva hegemônica de um determinado período. Então, esse percurso histórico, ele nunca é um belo dia, as coisas são completamente diferentes, né? São uma série de emergências que vão dando passagem para algumas forças sociais, que vai se constituindo uma transfiguração do campo. E as forças do passado nunca morrem completamente, né? Muitas vezes elas só se metamorfaseiam. Não consigo usar esse verbo. Elas mudam, né? Elas se transformam em outras coisas ao longo dessa passagem do tempo. Então, acho que é interessante trazer esse destaque dele, né? Para não achar que foi... ou seja, o tema da saúde, ele atravessa a história da educação física como um todo, né? Cumprindo alguns propósitos, em alguns momentos de uma forma, em outros momentos de outra. O interessante é fazer essas leituras, eu acho que mais interessante é chegar no contemporâneo, como está o discurso da saúde hoje, né?
Eu acho que a parte final, por isso que a parte final do capítulo é a mais interessante. Legal, Éder. Faltam 2 aí, quem vai? Já mandou. Eu vou. Acho que gostei bastante do texto também. É super legal essa continuação que ele faz, né? Relacionando, como ele até falou sobre o esporte, quando o esporte ganha espaço, né, da saúde, e aí ele fala para dar uma retomada no capítulo do esporte, então essa ligação é bem legal. Primeiro, acho que eu marquei aqui várias coisas, e como a saúde, ela atravessa, né, a educação física higienista lá no início, e aí depois ela já começa a ser apoiada pelo Estado de jardineiro, né, para a formação de uma população saudável, forte, apta ao trabalho. Ele até usa um termo bem, não vou conseguir pronunciar também, degenerescência. Ele e essa formação, né, de corpos aptos ao trabalho, de corpos fortes, saudáveis. E aí depois o Helder até falou, né, sobre a saúde como felicidade, da saúde integral, né, da forma física, da forma espiritual e da forma moral. Ou seja, é importante entender que a saúde ela não é nem sempre essa ausência de doenças, né, como antes, particularmente eu, né, de entrar na graduação, pensava isso. Então é legal esse discurso que ele faz. Mas também, em alguns momentos, ele fala que é complicado, né? É meio perigoso esse debate de várias posições, de vários significados sobre a saúde. E aí também, eu até marquei aqui, deixa eu dar uma olhada, do momento que ele fala sobre a saúde na escola, né? Educação física escolar atrelada à saúde. E aí, a formação desses alunos, desse conhecimento, mas focando na vida adulta, ou seja, tá dando aquela aula e tá focando sempre no futuro, na formação dessas pessoas saudáveis no futuro. Então, você vê que não tem nenhum foco ali na formação da criança, e sim nas consequências que ela vai sofrer no futuro se ela não praticar o exercício físico, porque esse promove a saúde. E tem uma parte que fala da OMS, né, que é sobre a desmedicalização da saúde. É um discurso, né, estou vendo se eu achar depois eu falo. Procurando aqui um tempinho no PDF, sobre essa desmedicalização da saúde, ou seja, a saúde ela deixa de ser essa ausência de doenças e passa a ser muito mais coisa, né? Muitas vezes tem até uma parte que ele fala que certos indivíduos eles não praticam exercício físico e mesmo assim eles não têm essas doenças, né? E acaba ficando meio curioso essa relação. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Tudo bem, Kaique. Eu vi aqui na internet, Canguilhem foi orientador de Foucault de doutorado. Eu sabia que era alguma coisa assim. Na minha cabeça tinha sido banca, mas mais do que banca, ele foi orientador. Ele vai discutir a questão da epistemologia a partir de um ponto de vista não essencialista, né? Não fixo. Então vai influenciar muito o Foucault. Tudo bem, João, vai lá. Bora. Vocês estão me ouvindo? Tá bem baixo, João. Tá baixo? Tá. E se eu tirar o fone? Agora ficou melhor. Tá. Porcaria, hein? Meu outro fone lá quebrou e... Enfim, esse aqui não serve muito de mim. Não presta, aparentemente esse não presta. Então, vamos lá. Eu vou comentar aqui o que eu marquei, né? Acho que não vou comentar assim mais a impressão do capítulo inteiro. Vou falar as marcações aqui que eu fiz, e aí algumas delas vão até se repetir em relação àquilo que vocês já comentaram, né? Então, eu marquei aqui algumas questões que já não parecem ser tão novas para a gente, né? Então, a primeira discussão que ele levanta sobre o Estado, né, se apropriar da ginástica, ou pelo menos do discurso ginástico, né, em relação com intentos aí de produzir uma população mais saudável, né, e a maneira como a escola e a educação física são convocadas aí a ajudar nessa missão estatal, e a educação física também passa a ser legitimada aí por um discurso da saúde, né, um discurso voltado, influenciado pela ginástica também, né.
Marquei essa questão dos embriões de resistência, né, que ele comenta, que eu marquei como página 4, mas o Rubão falou o número da página aí, é melhor, né, a página 4 é o número do PDF. Sobre esses embriões de resistência, eu achei bem interessante, né, que já há muito tempo, né, então se tinha-se uma perspectiva de saúde específica, né, já tinham pessoas ali escrevendo de maneira contrária, né, ou de maneira a ampliar aquela perspectiva, né, e é muito, bastante bacana a gente perceber esse movimento, né, talvez fosse até uma pesquisa interessante, assim, né, quais foram as pessoas que, nesses vários momentos, escreveram de maneira contrária a um discurso hegemônico, assim, seria bem interessante conhecer essa história, né, a história dos divergentes, aí seria algo bacana. Marquei, então, a ampliação do conceito de saúde, né, ele vai comentar sobre essa ampliação e como uma perspectiva, já desse discurso saudável na escola, como isso ganha uma perspectiva mais pedagógica, né. Ele vai fazer ampliações do conceito de saúde, vai ter um tempo bastante grande que ele vai passar por isso durante o capítulo, né, eu marquei aqui, ó, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas aqui, escrevendo várias concepções de saúde, várias pessoas que ele acessou, né, confesso que muitas delas eu não conheço, e aí, mais para frente, mais perto do final do capítulo, ele apresenta algo que eu achei bastante interessante, que era aquela perspectiva crítica de saúde, né, e comentando como uma concepção atual e mais ampla de saúde se assemelha, né, ou se parece ali com uma concepção de saúde crítica, né, e eu achei bastante interessante isso, né, até depois ele comenta lá na página 13, eu não sei muito bem qual que é a página, 13 é o número do PDF, onde ele vai falar sobre uma ética da vida boa, né, e eu achei interessante isso, achei bacana, e eu acho que tem convergências até com aquilo mesmo que nós discutimos aqui de uma perspectiva pós-crítica em relação à saúde, né, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas acho que também as próprias discussões que nós temos aí em relação à filosofia da diferença, né, então, nós não chamamos de saúde, né, a gente não chama isso de desenvolvimento de saúde e tal, mas eu acho que eu via, né, consigo ver essas discussões até mesmo lá em Spinoza, né, quando ele propõe ali não sei, os bons encontros, né, que um corpo inteligente evita encontros que diminuem a sua potencialidade, né, que diminuem a sua intensidade e tal. Então, eu acho que teria uma discussão interessante, assim, se nós quiséssemos chamar a isso de saúde, né, mas o que ele apresenta de perspectiva crítica me parece ser bastante interessante, né. Aí eu marquei aqui, né, então, uma perspectiva crítica, né, de saúde crítica, estaria relacionada a essa ética da boa vida, e lógico, né, essa saúde aí em relação ao mercado que ele vai comentar, né, um mercado da saúde, um mercado fitness e tal. E aí que eu vi esses dias, eu achei muito interessante, eu não lembro aonde que eu vi, mas era um postzinho no Facebook, no Instagram, alguma coisa assim, dizendo que a pessoa se sentia tão na obrigação, se sentia tão, como é que eu posso dizer assim, me fugiu uma outra palavra, mas ela se sente tão na obrigação de fazer um exercício, uma atividade física, alguma coisa assim, que quando ela termina, ela tira uma foto e posta que tá pago, né? Eu achei muito legal isso, uma perspectiva mercadológica, até mesmo com a palavra pago, né? Uma perspectiva mercadológica de saúde, assim, então, de você postar sua foto e dizer que tá pago e tudo mais. E aí, por fim, eu acho que esse capítulo me pareceu, assim, que ele tem uma certa distância, né, em relação às discussões da saúde, porque parece que foi o capítulo que ele menos propôs ali alguma coisa para a escola, né, diferentemente de como ele fez com o esporte, né, que eu acho que ele falou sobre isso bastante, né, propôs várias coisas ali no final, e do primeiro tema do lazer, né, então me pareceu que no questão da saúde aqui, entre aspas, de um currículo saudável, assim, está um pouco distante, assim, da perspectiva crítica dele. É isso.
Eu também achei, eu achei que apresentou muito mais dúvidas, né, sobre, tipo assim, estamos tentando entender o que a escola pode fazer no âmbito da saúde, né, e não apresentou muitas possibilidades, assim, gastou pouquíssima tinta, né, então, vou fazer os meus destaques também, mas sinto-se à vontade para entrar na conversa a qualquer momento, né. Então, para ilustrar essa moralização da saúde que o João comentou, na página 118, ele cita, né, Crawford e Apud de Ortega, dizendo assim, a saúde tornou-se não só uma preocupação, tornou-se um valor absoluto ou um padrão para julgar o número crescente de condutas e fenômenos sociais. Menos um meio para se atingir outros valores fundamentais, a saúde assume a qualidade de um fim em si. Né? Então, saúde já não é mais uma preocupação para você obter certas condições. Ela se tornou a moeda, né, o objetivo mesmo, o acúmulo. Né? Então, a ponto de você se sentir... Né, o tapago é interessante, mas é interessante a necessidade de provar, né? Eu estou provando que eu estou andando na linha, né, de acordo com essa nova moral, e às vezes é muito mais importante aparentar estar em dia com essas obrigações do que de fato estar, né? Então, assim, eu conheço pessoas que ficam semanas sem fazer atividade física porque não gostam, porque precisa trabalhar, porque motivos diversos, infinitos, e aí quando ela faz uma vez a cada 15 dias, ela posta, tá pago, né? É tipo, tô devendo, mas ó, sei que tô devendo, né? Não nego, pago quando puder e paguei aqui um pouquinho. Então, esse sentimento de obrigação mesmo, né? É o que ele está chamando aqui de moralização da saúde, né? E aí, quando ele termina essa sessão falando sobre isso, aí as sessões seguintes vão falar de escola, né? Então, ele diz assim, ele começa a discutir escola, e eu anotei aqui um outro ponto que achei importante na 120. No entender do autor, nesse caso aqui é um autor alemão, não há motivo para se conceber na educação física uma teoria pedagógica específica do tema da saúde, a partir da qual se poderiam extrair consequências didáticas. Que seria mais ou menos o que a proposta do currículo saudável, né? O pessoal Guedes e Guedes, Narras, você vai encontrar alguns referenciais do poder público também. O mais indicado seria trabalhar numa teoria da educação física, com base numa teoria da formação integral, em cujo contexto se pese e se integre o tema da saúde. Então, a educação física teria outros propósitos, né? Essa educação integral aqui abre, eu acho que não está muito bem definido, abre espaço para bastante interpretação, pelo menos na minha leitura, mas que seja um currículo crítico, um currículo cultural, mas a saúde seria um tema, né, dentro do universo do propósito desse currículo. Então, de fato, se aproxima com o que a gente... Mas quando você diz assim, João, se aproxima com as nossas discussões, eu acho que a discussão que ele traz para a saúde, ela se aproxima. Enquanto ele está discutindo a questão específico do tema da saúde, eu acho que se aproxima, assim. A questão da ética da vida boa, dá para fazer uma correlação muito fácil com a vida potente, né? De Spinoza, Deleuze. Mas quando ele vai falar de escola, eu penso que fica no ar, assim, fala muito pouco da educação física escolar, né? Então, nesse capítulo, eu senti gastar bastante tinta para falar do tema da saúde e pouco para falar de como seria isso na escola, poucas propostas, né? Tanto que ele coloca como desafios, né? Aí, a última sessão é justamente isso, educação física, educação para a saúde e cuidado de si, desafios. Esse cuidado de si não é definido, não sei, ele cita Foucault ao longo do texto, mas não traz aqui, não me parece que traz aqui na lógica Foucaultiana, né, de um cuidado de si em termos de produção de subjetividade, né, e aí, mas também, ao mesmo tempo, há uma crítica dos discursos da saúde enquanto moralização. Então, ficou muito no ar para mim aqui, essa ideia de o que seria esse cuidado de si, né. Eu acho que penso eu que é uma mescla, se eu entendi corretamente o capítulo, é uma mescla de cuidado de si biológico com cuidado de si subjetivo, né? Então, é como se tivesse unido as duas coisas ali, né? E aí ele coloca algumas questões. Como a educação física, né, na página 125,
ele diz assim, ficam, porém, as perguntas. Quais os critérios para fazer tal julgamento? Né, o julgamento de como deve ser a prática da atividade física para a saúde. Devemos abrir mão da normatividade em favor de uma pluralidade de valores? Ou seja, eu vou abrir mão de cuidar da minha saúde aos moldes que essa visão mercadológica tem promovido. Em nome do quê? Em nome de cuidar da minha saúde de outras maneiras, né? E aí defende-se que há muitas maneiras de fazer isso. A ideia de pluralidade é essa. No caso da educação física escolar, dar amplo acesso ao conhecimento sobre as práticas e também as práticas alternativas e delegar ao sujeito a responsabilidade de fazer isso desse conhecimento, ou seja, me parece que ele está defendendo não, mas é que ele coloca a questão, não seria papel da escola só apresentar os discursos? E aí o que o aluno faz com isso é ele que tem que decidir, né? Que é uma maneira de não doutrinar, de não moralizar, de não pregar ali um estilo de vida ativo, fechado em elementos mercadológicos, né? Daí, na última página, ele sai algumas respostas, né? Então, aí eu anotei. Para além das práticas corporais, podemos entender essas reflexões para os próprios conhecimentos produzidos a partir do modelo causal das ciências naturais sobre o impacto da atividade física na saúde. Acho que eu não preciso ler inteiro, deixa eu achar a parte que interessa. Com base em Gadamer, podemos questionar se quando o conhecimento científico, entre parênteses, a relação entre a atividade física e a saúde, ou as repercussões fisiológicas e psicológicas no organismo, não eliminar ou camuflar a necessidade de interpretação, talvez esse conhecimento possa ser útil. Talvez ele possa ser conciliado com a arte, com a vida, como arte de viver, como um cuidado de si, como prática de liberdade, né? Então, eu concordo com isso, porque, assim, tudo bem, vamos tomar cuidado para não doutrinar as crianças dentro da lógica mercadológica da saúde. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para não essencializar a prática algumas práticas corporais como essencialmente mercadológicas. Então, por exemplo, é óbvio que um crossfit, uma musculação agora está muito na moda e está muito popular, dado certas condições que são do capitalismo, do mercado, tudo bem? Né? Agora, não dá para você condenar essa prática como símbolo de uma lógica mercadológica, né? Porque a prática da musculação, ela pode ser muito potente para algumas pessoas. Então, esse cuidado de fazer, ou seja, é importante e necessário estar consciente das limitações da perspectiva de conhecimento que estão centradas no indivíduo, desconsiderando as diferenças de classe. Isso é muito legal, que está dizendo assim, vamos tomar cuidado para não sair pregando formas de cuidar da saúde que não levem em consideração as possibilidades de outras pessoas. Até aí, tudo bem, né? O combate à educação física é estritamente normatizada pelo mercado. Ótimo. Mas tem que tomar cuidado também para não essencializar certas práticas como pertencentes ao mercado, né? Não é dele. É o modo como o mercado opera, né, que vai transformando certas práticas em produto. E aí tem que tomar cuidado para esse produto não virar obrigação, né? Ou tá pago. Mas também tomar o cuidado para não demonizar essas práticas como inerentemente capitalistas, né? Não, daqui a pouco, então eu não posso fazer academia porque senão eu sou capitalista, né? Eu estou doutrinado pelo mercado, sabe? Você cai numa lógica meio doutrinária também pelo lado oposto, né? Nessa perspectiva, o desafio seria transformar a prática pedagógica na educação física escolar em um espaço de resistência à dominação. Dominação a quê? Ao discurso de que a atividade física é sinônimo de saúde. Por meio não só do esclarecimento do conceito, mas também por práticas corporais alternativas. E aí eu acrescentaria, mas também pelas práticas corporais que não são alternativas. É possível, aí eu estou ampliando o autor, o autor está dizendo assim, vamos fazer prática alternativa. Eu concordo. Vamos combater, né, o assujeitamento, a formação de identidades afeitas às lógicas mercadológicas do agora. Ótimo. Através do quê? Através de práticas alternativas, conclui o autor.
eu diria, também pelas práticas que são capturadas pelo mercado. Também. Para mostrar justamente que elas não cumprem somente a um propósito do mercado. Né? Que elas não cumprem somente a maneira como as coisas são colocadas. Outros significados podem ser construídos a partir de certas práticas. Né? E aí ele encerra o capítulo. Como fazer isso? Bem, é o que está se buscando, com as dificuldades teóricas e práticas que procuramos esboçar nesse capítulo. Aí fica, não sei, né? Eu tô lendo junto com vocês. Não sei se mais para frente ele apresenta ideias de como fazer isso, mas quando ele diz assim, ó, devemos ensinar os alunos a prestar atenção a quais discursos estão subjetivando eles. Eu penso direto no currículo cultural, né? Que faz isso com maestria, né? Que é toda uma construção teórica voltada para isso. Mas que toca muito pouco no tema da saúde, justamente porque me parece, para os seus autores e autoras, para a produção que foi conduzida até agora, falar de saúde é pisar no terreno dessa saúde mercadológica. Então, evita-se falar sobre isso, com exceção de 2 textos, né? Recentemente, o Mário e o Pedro foram convidados a dar uma palestra, né? Acho que no Colégio Marista, não tenho certeza. E o tema era saúde, e eles trataram do tema saúde numa perspectiva pós-crítica. Né? Acho que em algum momento a gente seria legal fazer um paralelo com aqueles textos, né? Com esse capítulo aqui, que daí seria pensar uma saúde que não é essa, né? Da atividade física é saúde, que determinadas formas de ser, pensar, agir é saúde, etc, etc. Bom, agora, se o autor vai apresentar isso na sequência do livro, eu não sei dizer. Não estou lendo junto com vocês. Essas eram as minhas anotações. O que vocês têm aí para comentar, agregar, continuar? Eu não sei, né? Eu estou pensando agora também, junto com todo mundo. Mas eu acho que há uma certa dificuldade também, porque quando a gente tem assim um conceito como esse de saúde, né? E um conceito ampliado de saúde, né? É difícil você pensar numa aula, ou enfim, sei lá, numa perspectiva de aulas e de montagem de aulas que visem a saúde. Entende? Eu não sei se eu consigo explicar muito bem assim, mas eu acho que ele tem uma proposta mais específica para o esporte, tem uma proposta mais específica para o lazer, mas que vista a saúde a partir dessa perspectiva ampliada, né, vai ser a saúde vai estar implicada naquela discussão que ele tem sobre o esporte, entende? Ou sobre o lazer. Então, o lazer não enquanto só alguma coisa que você precisa comprar ou gastar dinheiro para aquilo, mas o lazer enquanto um momento de lazer que você pode ter sem nenhum fim, etc. Eu acho que isso tem a ver com a discussão de saúde, da maneira como ele está colocando aí de maneira ampliada, né? Talvez uma discussão focada, sei lá, se ele pensasse, entre aspas, né, num currículo saudável, assim, numa aula saudável para pensar na saúde, talvez caísse numa perspectiva mais reduzida, né? Então, vamos falar de saúde, o que é saúde e tal. Então, eu não sei, talvez essa perspectiva mais ampliada de saúde, ela tenha uma certa dificuldade de cercear ela, justamente porque ela vai perpassar pelas outras propostas que ele trouxe, né? Não sei, pelo menos eu tive essa impressão um pouco assim. Ô, João, eu tô com você, tem uma passagem lá na página 120, que eu vou ler aqui rapidinho. 120? Isso, lá na 120. Diz assim: nessa perspectiva, a saúde não seria nem ao menos um conteúdo da educação física escolar, e sim o efeito da saúde estaria implícito na contribuição que ela poderia dar, a partir da mediação das diferentes práticas corporais para a educação integral do indivíduo. Então, eu acho que reforça essa sua fala, assim, que não, nessa concepção não teria um tema para se falar de saúde, mas que a saúde está atravessando a educação física de todo modo, na perspectiva que ele
coloca aqui, né, de uma educação integral do indivíduo. Eu entendi assim também. Eu também entendi coisa parecida. Me parece que em algum momento do texto, que eu procurei aqui e não achei, ele vai comentar que se você adota uma concepção de saúde muito ampliada, por exemplo, começa a pensar em condicionantes socioeconômicos, culturais, então a saúde deixa de ser um conceito produtivo, porque daí tudo é saúde, sabe? E aí você começa a adotar a saúde como o quê? É acesso a bens materiais, é condições socioeconômicas, é o quê, né? Então, eu entendi isso também, assim, e como ele vai argumentando para lá e para cá, para lá e para cá, eu não sinto a defesa de nada, assim, eu sinto a apresentação dos problemas, né? E se você não rever o capítulo e reler, isso vai meio que se perdendo, né? O que o autor está efusivamente defendendo. Eu senti que em algum momento ele vai dizer que essa concepção ampliada de saúde, ela acaba sendo não produtiva. Porque daí a saúde está muito próximo ali de um pensamento de acesso, né? De condições, de melhores condições de vida. Agora, se ele vai negar essa concepção ampliada, me parece que não também, né? Então, não sei, para mim ficou confuso, sabe? Estou pensando em voz alta aqui, o Kaique quer falar, vai lá, Kaique. É engraçado que, assim, em alguns momentos ele fala, né, até achei que é a parte que eu queria falar, ele fala assim, queremos registrar, no entanto, que essa ampliação, ela acaba por não só complexificar as decisões do plano das políticas e ações de saúde, como no limite parece borrar as fronteiras entre o que são e o que não são ações relativas à saúde. E a gente começa, né, a julgar o que é e o que não é. E aí ele até trata, né, você acabou de falar, não sei se é essa parte que eu marquei aqui. Ele fala que a saúde ela vira um produto de consumo, né? Com a foco na conquista de um emprego, na igualdade, na liberdade de expressão, e acaba virando um produto de consumo. E muitas vezes, tipo assim, ele defende, né? Ele fala assim que esse debate sobre essa ampliação dessa saúde, ele fomenta, né? Ele dá importância para essas coisas, para esses fatores, para esse emprego, para uma vida justa, mas aí, em certo momento, ele se contrapõe. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba julgando essas atividades relativas à saúde. Então, eu também fiquei bem encaquetado, assim. Eu vou na mesma linha do Rubens também, que eu fico um pouco indecisa, porque senão tudo é saúde. E daí, tem lá na página 108, bom, nesse trecho, para mim, remeteu a esse confronto. Tudo vai ser saúde, então? Pode ser que não seja para todos, mas ele diz assim, a partir do conhecimento das leis que regulam o funcionamento do organismo, fossem criados métodos ginásticos. Então, a gente está pensando lá na ginástica, de intervenção racional e metódica que propiciassem não apenas o funcionamento e a capacidade normal desse corpo. Então, a gente pensou na ginástica. E daí ele coloca que ele está falando da saúde, como também o aumento dessa capacidade. Então, quando a gente foca na saúde, ele vai para além desses métodos que foram criados, porque daí está pensando logicamente diante das leis. Foi isso que eu consegui tirar desse. Eu achei aqui um trecho, né? Então, ele é o 4.3, sobre o conceito de saúde. Eu dei uma olhada em tudo. Então, quando ele fala de ampliação, não é a ampliação lá da Organização Mundial de Saúde, porque saúde, muito tempo, foi definida como ausência de doença. Aí a Organização Mundial da Saúde vai ampliar isso daí, né, sobre um completo bem-estar físico, social, psicológico, né, e amplia isso daí, que é a definição clássica que vocês aprendem na faculdade, etc. Então, ele não está trabalhando com isso. Daí ele vai trazer o Canguilhem e outros autores aqui, faz uma discussão que eu acho arriscada, né, trazer, assim, em uma página e meia, trazer Canguilhem, um filósofo bem denso, fodido, né, me parece que traz mais para problematizar esse próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, porque ele também seria insuficiente, né? E aí, né, depois que ele faz a crítica, parece que o único consenso aqui é a crítica a esse modelo de saúde mercadológico, né? Essa saúde, essa concepção líquida de saúde. Essa é a crítica. Agora, no que vai se apoiar
O máximo que eu encontrei aqui é o seguinte, ó. Entendemos que essa ampliação é necessária, pelo menos no que diz respeito à superação do reducionismo médico-fisicalista. Ou seja, precisamos ampliar o conceito de política para escapar dessa definição que se limita ao físico e ao biológico e à questão médica. Queremos registrar, no entanto, que ela acaba por não só se complexificar as decisões no plano das políticas e ações de saúde, como, no limite, parece borrar as fronteiras entre o que são e o que não são ações relativas à saúde. Percebe como não tem um posicionamento firme aqui, né? É mais ou menos assim, ó. Não dá para trabalhar com esse conceito de saúde aí líquido, mercadológico, não dá. Mas também, quando a gente amplia demais saúde, acaba se perdendo, né? No que quer ser trabalhado. Eu acho isso problemático, porque eu acho que a gente sabe que é impossível definir, por isso que você escolhe um autor ou vários autores e você cria um ponto de sustentação, que é um fundamento ali para o pensamento na onde você vai operar, que pode ser revisto, que pode ser questionado, mas trabalhar nessa lama movediça, assim, sabe? Não sei, eu achei, assim, temeroso. Talvez por isso que não dê sustentação para uma proposta mais firme depois na hora de dizer o que fazer com isso na escola. Né? Justamente porque não tem ali, ó, estou entendendo saúde desta forma. Tudo bem, eu acho que é problemático mesmo. Todo conceito, ele tem a ver com plano de imanência, e toda vez que você fecha o seu problema, você vai ser, né, os movimentos aberrantes lá do Lapujade, né? Coisas que ficaram de fora da construção teórica que vão atormentando. Mas se você não fizer isso também, você não tem nada, né? Você não tem como agir. Então, o que fica para mim é mais ou menos essa ideia de que a saúde tem que ser trabalhada pela escola, não somente pela educação física. A educação física não é uma disciplina que existe para se trabalhar com a promoção de saúde, mas ela também não é a única responsável para promover uma reflexão crítica sobre o que é saúde e como a saúde deve ser trabalhada pelos seus alunos, né, pela sociedade, pelas pessoas, etc. Não sei, acho que eu não consigo tirar mais nada desse texto, para mim, pelo menos. O que vocês acham? Falem um pouco aí. Até porque é uma definição mais ampliada de saúde, né? As outras disciplinas também vão passar por isso, né? Esses tempos eu estava acompanhando uma aula de ciência da natureza, alguma coisa assim, e estava se falando sobre descarte de lixo, esgoto e tudo mais. Então, por essa definição, acabaria que, né, assim como a discussão do lazer, né, me parece que ele aponta isso para um trabalho crítico da escola, né, não de uma disciplina específica. Isso eu acho até legal. Né? E eu concordo com ele. Ficou uma definição um pouco líquida aí de saúde nesse capítulo, não conseguiu. Se não líquida no sentido bauminiano, liquefeita no sentido de confuso. Meio que se espalhou ali. Ou a gente não entendeu, pode ser também. Eu li talvez precise ler mais vezes, o que não faremos, porque precisamos avançar no livro. Né? Quem sabe numa segunda leitura do livro, mas aparentemente mais levantou problemas aqui do que direcionou. A conclusão que fica para mim é essa mesma do João. Podemos pensar para geografia, o que é geografia? Isso, né? Discutir saúde o tempo todo, né? Discutir o processo de constituição das favelas na geografia do estado de São Paulo. História, você vai estudar a revolta da vacina, tem tudo a ver com saúde, sabe? Então, assim, os temas estariam... Biologia, você vai falar da pandemia agora, do coronavírus. Então, saúde seria fundamental em todas as disciplinas e não só na educação física. Se é esse o único ponto... E não podemos trabalhar com aquela visão de saúde, né? Enquanto uma moral, enquanto uma obrigação, enquanto tá pago. Tá? Então, essas duas conclusões, acho que elas são suficientes, né? Ô, Rubens, e é legal que vou com vocês também, né? Acho que ele faz esse resgate teórico, justamente, né? Porque na história da educação física está marcado que as aulas de educação física na escola é para promover saúde, né? Em meio a promover a aptidão física. Eu acho que indo pela história, assim, de ampliar um pouco esse conceito de saúde no quesito de relacionar com outras disciplinas, eu acho que é legal, bacana. Tudo bem, gente. Alguém mais tem algum acréscimo, alguma coisa, ou podemos encerrar?
Oi, professor. Tudo bem, Mayara? Como é que Estou está? assistindo essa aula por tabela aqui. Sempre bem-vinda. Obrigada. Não, se não temos mais acréscimos, vou encerrar a gravação aqui, mas fiquem aí que eu preciso dar um recado rápido.